Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Renata. É sempre um prazer falar de como viver bem. E falar sobre dor articular é uma questão muito importante porque é muito comum na prática nossa de consultório médico, nosso cotidiano. São queixas frequentes que procuram constantemente o atendimento médico, seja na esfera pública ou na esfera particular. Então, uma vezinha ou outra, a gente vai encontrar alguém se queixando de algum tipo de dor no corpo, em alguma articulação específica. É uma queixa que atinge várias pessoas, né, doutor? É uma queixa que ela não se restringe a apenas um público do sexo masculino ou do sexo feminino e nem um público de idade. Só quem tem mais idade que vai ter realmente uma dor articular ou a pessoa mais jovem pode ter dor articular. Sim, ambas podem ter. Hoje, os idosos têm mais dores articulares por problemas relacionados à artrite, artrose, doenças degenerativas. E os jovens têm as dores articulares que são relacionadas principalmente à carga emocional, a atividade física exacerbada. Hoje tem uma necessidade do imediatismo, né, Renata? As pessoas querem ir para a academia e, de repente, em 20 dias querem ter, de repente, uma definição, uma hipertrofia muscular. E, às vezes, essa hipertrofia muscular que eles buscam acaba gerando lesões articulares importantes. Por isso, tem uma alta frequência de pacientes jovens que buscam os atendimentos médicos e apresentam lesões, muitas vezes graves. Difícil de você reestabelecer o quadro funcional da articulação, porque acaba fazendo uma sobrecarga importante nela. Até a própria tecnologia, né, doutor? Recentemente eu vi uma matéria em rede nacional destacando a posição que nós mexemos ali no celular enquanto estamos usando o WhatsApp. Até o uso frequente do celular, do computador, até isso pode causar algum tipo de problema, né? Teve um estudo que a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor publicou, que é um estudo referente quais são os impactos no futuro do uso do celular hoje. Então a expectativa, hoje existe uma grande tendência de lombalgia mecânica, que é uma dor nas costas, na região lombar, quase perto do bumbum. E essa lombalgia, essa dor nas costas, pode ser decorrente do sobrepeso, da carga ou de hérnia de disco. Nos próximos 20 anos acontecerá uma inversão. Então você vai passar a ter as dores cervicais com maior prevalência, que são as cervicalgias, e as hérnias de disco cervicais também, justamente por essa protusão que todo mundo faz com o celular. Na própria fisioterapia, daqui a pouco o Dr. Alisson vai estar falando também, mas você tem que usar o celular aqui na frente do rosto. É uma prática difícil. Porque todos somos habituados a usar o celular olhando para baixo mesmo. Mas isso no futuro terá uma repercussão grande também. Então, quanto mais a gente conseguir prevenir problemas, doenças, patologias no futuro, nós temos que intervir. Agora tem algo muito comum que a gente percebe que algumas pessoas falam que se o tempo esfriou um pouquinho, principalmente aqui na nossa região, que é algo diferente pra gente por ser calor, sente aquela dor um pouco mais forte, um pouco mais intensa. Existe isso mesmo? Tem alguma relação a temperatura ambiente com o nosso corpo? Engraçado que tem alguns pacientes mais antigos que vão nos consultórios e falam, né? Doutor, o pessoal fala até que eu sou meio pajé, porque eu sei quando vai chover. Como assim? Eu sinto uma dor articular, não tem jeito, doutor, 2 dias depois a chuva vem. E é engraçado, porque tem relação mesmo. Quando você tem uma queda da temperatura, as principais dores articulares têm alguns processos inflamatórios nela. Então a diminuição da temperatura ambiente, mesmo você não vendo, mas ela é perceptível pelo corpo, você tem uma alteração do metabolismo local e, consequentemente, o quadro de dor agrava, porque você diminui a circulação sanguínea local também. Então isso acaba promovendo uma dor. Então esses pajés que às vezes eles se denominam, é real mesmo, essa situação ela existe e é bem comum nas dores articulares inflamatórias. Minha avó já dizia, acordou, não pode colocar o pé no chão, gelado, descalço, porque vai ter dor. Então pode ter ou não algum tipo de relação essa questão da temperatura do corpo. Com certeza, a temperatura do corpo, a temperatura ambiente, ela influencia bastante. Tem alguns pacientes também de dores articulares que eles falam, doutor, vou fazer uma viagem para um lugar que está frio nesse momento. O paciente ele vai sentir um pouco mais de dor, então a gente tem que fazer um tratamento preventivo já, prescrever algumas medicações para ele poder ir, ter a qualidade de vida dele, desfrutar o lazer e viver bem. Então tem essa característica. Então eu queria convidar o senhor aqui para a nossa mesa, temos alguns bonecos aqui do Centro Universitário São Lucas, para mostrar essa relação das articulações, como por exemplo com o sobrepeso. Tem algum tipo de relação? É preciso ter cuidado com o peso quando a gente já sente alguma dor ou até prevenir essa dor controlando o nosso peso?
Então, ainda sobre essa questão do imediatismo, né? Hoje, o tempo ele é muito restrito. Hoje as pessoas elas fazem muito mais coisas do que antigamente e querem mais resultados, querem sobrecarregar cada vez mais. Eu costumo dizer que muitos profissionais hoje buscam um sucesso que ele vem de uma maneira normal aos 50 anos de idade, eles querem aos 30 anos de idade. Então isso vem gerando o sobrepeso, a obesidade, a falta de atividade física regular, o estresse emocional, que também acaba gerando uma condição física de labilidade, a pessoa fica mais susceptível a doenças. E sim, sobrepeso, essa questão, ela influencia muito na articulação. Nós temos um ligamento que ele chama ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral. O que esses ligamentos fazem? Eles fazem a parte da sustentação da nossa perna. Isso é a região do joelho? Isso aqui é o nosso joelho. Então, todo o movimento que a gente acaba desenvolvendo, ele serve justamente para dar sustentação, flexibilidade, andar, correr, enfim. Mas a partir do momento que você tem essa sobrecarga, você acaba lesionando principalmente esses ligamentos, que são os ligamentos colaterais, tanto o lateral quanto o medial. E o que isso promove? Isso promove uma dor, geralmente é aquela dor que o paciente fala, doutor, eu não consigo mais andar, eu começo a mancar. E ele começa a mancar e ele acha que é normal sentir aquilo, ele não trata, até que de repente, como ele começa a mancar, ele anda com um lado maior do que o outro. E ele evolui para uma outra dor também, que é muito comum, que a gente encontra bastante no consultório, não é uma dor fácil de tratar, que é a bursite trocantérica. É uma inflamação que dá numa bursa. O bursa é como se fosse realmente uma bolsinha de água que protege de impacto, que ela localiza na bacia, na articulação entre a bacia e a parte relacionada à coxa, à perna. E essa bursite faz o paciente mancar ainda mais, a gente chama de claudicar, andar mancando, e promove uma dor muito relevante, uma dor ao ponto do paciente que vem o terceiro agravo, que ele para de fazer as atividades habituais dele. Então ele acha que se ele deitar na cama, ele vai melhorar do quadro de dor dele. E por isso, na verdade, tem que haver um tratamento específico para não evoluir para algum outro tipo de dor. Exato, porque também, a partir do momento que ele passa a não procurar um atendimento médico, um atendimento de fisioterapia, o que ele faz? Ele deita, ele para de fazer atividade física e a dor intensifica e ele desenvolve outras dores. Aí vem as dores lombares, as dores musculares, e ele pode ir agravando até chegar num quadro de depressão. Então, assim, tratar a dor é muito importante, porque às vezes uma dor que pode ser pequena, você pode intervir no momento certo e prevenir a evolução dela, e se você não fizer isso, ela pode evoluir de uma maneira a agravar o seu corpo de um modo Na verdade, total. o ideal é que a gente não conviva com a dor, né, doutor? Sempre buscar, então, um especialista para resolver algum tipo de problema, porque as consequências, por menor que seja naquele instante, podem ser maiores posteriormente, né? Com certeza. E às vezes você pensa, mas fez um estiramento desse ligamento. A gente tem alguns exames que a gente consegue realizar para poder identificar, como uma ultrassonografia, uma radiografia, ou uma ressonância nuclear magnética. E muitas vezes o paciente tem um mínimo estiramento que, com uma atividade de reabilitação simples, um bom trabalho de uma fisioterapia, um tratamento com ondas de choque, você consegue reabilitar o paciente. E às vezes ele não trata, ele acaba fazendo uma ruptura. E quando ele faz a ruptura, aí acaba evoluindo para a cirurgia, vai ficando cada vez mais difícil tratar o paciente. Então, sim, Renato, o mais importante é, toda dor tem tratamento. E para realizar o tratamento dessa dor é necessário buscar um atendimento médico, para o médico fazer o diagnóstico diferencial. Mas estou com uma dor na articulação, mas tem várias causas de dores na articulação. Então o médico é que vai fazer esse diagnóstico, prescrever o tratamento e encaminhar para outros colegas, reumatologistas, fisioterapeutas, ortopedistas, um trabalho conjunto, né? É fundamental. Agora, doutor, a relação sobrepeso e peso que eu carrego no meu dia a dia é semelhante, né? Semelhante, né? Você acaba fazendo sobrecargas das articulações. Às vezes tem pessoas que têm filho e se sentem, inclusive, abalados emocionalmente porque não conseguem pegar o filho, porque tem um peso. Então, essa é uma questão importante, porque tem algumas posturas que você pode adotar que vai melhorar o seu condicionamento, a forma de você pegar e segurar a criança e tudo mais. E quanto mais peso você carrega, então a gente vê muito também as pessoas carregar peso na cabeça, carregar peso de qualquer forma. Né? Isso, no futuro, tem um impacto, que acaba gerando justamente as hérnias de disco, as protusões discais, acaba gerando as contraturas da musculatura, que também causam dor. E quem chega mais ao seu consultório, doutor? São os homens ou são as mulheres? As mulheres, elas são mais propensas às dores nas articulações?
As mulheres são mais propensas às dores articulares, sim. Por quê? As mulheres estão mais susceptíveis a doenças autoimunes, né? Tem algumas doenças autoimunes importantes que acabam acometendo mais mulheres do que homens. Mas existe também um viés, uma falha nesse registro, porque o homem ele só procura atendimento, isso é um tabu que precisa ser quebrado, quando ele realmente não aguenta mais a dor. Se o homem tiver uma procura ao atendimento médico mais precoce, ele também vai ter mais qualidade de vida, vai ter melhores intervenções para poder facilitar o tratamento dele e, consequentemente, ele vai conseguir viver bem melhor. Muito bem, doutor. Eu vou pedir uma pausa bem rápida para a gente continuar o nosso assunto, falar ainda sobre tratamento, sobre as formas de prevenir as dores articulares. Você de casa, não saia daí que nós voltamos já.